Vamos lá, gravando. Muito bem, então boa tarde a todos. Essa é a reunião de exame de qualificação do trabalho da Cristiane Bruno Fux, no nosso programa de PPG STEM, aqui na UERGS, da nossa unidade Coaíba. Convidada está aqui a nossa professora Edivonete Souza de Alencar, é a colega da nossa área de educação matemática, com uma expertise na área com formação de professores e com trabalho com crianças, né? Um trabalho que é o público-alvo do trabalho da Cristiane, né? Num certo sentido, né? Ou seja, os primeiros passos na formação de um pensamento lógico, tá? E a nossa colega aqui da UERGS, a professora Gladys Palavinha, também compondo essa banca de exame de qualificação da nossa candidata ao título de mestre no nosso programa de pós-graduação. E então a ideia é que a Cristiane ela apresente em 10 minutos, né, o trabalho, né, por meio de um mapa conceitual, né, que foi o combinado, para não ficar muito extensa a apresentação, porque não é essa a finalidade é ouvirmos as contribuições de duas experts no assunto, tá? Cada uma a partir do seu ponto de vista, a partir da sua perspectiva de trabalho, que possa dar continuação a esse trabalho de investigação. Tá? Lembrando que aqui nós estamos num programa de mestrado profissional, cujo objetivo é a apresentação de um produto educacional. Isso é de suma importância para o programa. Tá? Então, essa vai ser a nossa dinâmica. Depois eu passo a palavra para a professora Edivonete, né, onde ela fará as contribuições, considerações a respeito do trabalho. A gente abre um debate, ou podemos ouvir a professora Gladys, e depois a gente pode conversar um pouquinho. Tá? Então, eu não gosto de fazer uma coisa muito fechada, mas só como uma diretriz a gente pode ir modificando essa diretriz. Tá? A Cristiane e eu estamos aqui mais para ouvir, tá? Do que dizer qualquer outra coisa, ok? E nós esperamos que a professora Edivonete e a professora Gladys, elas também participem, né, se aprovado o projeto, da finalização, que é a defesa do trabalho. Né? Então, já se sintam convidadas, né, para participar da defesa desse trabalho. Ok? Então, Cris, você quer compartilhar? Vou compartilhar aqui. Uhum. Primeiro, obrigado, né? Obrigada, professoras, a professora Tânia, minha orientadora, a professora Edivonete por aceitar o convite, e a professora Gladys por aceitar o convite para eu conseguir aprender mais, né? Eu sou formada em engenharia de produção, né? Tenho pós em Master Business Engineer, em qualidade Six Sigma, e a área da educação, ela entrou na minha vida por interesse, e eu comecei a me aprofundar por meio do mestrado, né, profissional em docência para STEM da UERGS. Então, por isso até o meu trabalho, ele não é focado assim numa disciplina com conteúdo aqueles programático, e eu não tenho não tinha uma turma, né, uma sala de aula, e com isso eu fui em busca de algum local onde eu pudesse desenvolver a pesquisa, e escolhi um educandário próximo da onde eu resido. A pandemia impossibilitou o trabalho, mas a pesquisa prosseguiu e a ideia está desenvolvendo o produto para isso. Então, o meu tema é o lúdico na educação matemática, o pensamento lógico como agente de transformação, né? Isso foi para ver se a ideia ali da pergunta diretriz, se a matemática pode ser um agente transformador, e a minha motivação é que eu acredito que a educação pode agir como
como um agente transformador mesmo na vida de crianças e adolescentes. Tá? E a ideia é o meu produto educacional ser uma sequência didática, né? Então, ela foi desenvolvida para esse público hipotético, né? Se tornou hipotético, que são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E acho que o grande desafio dessa turma é que ela não é uma turma de 6, de 7, ou de 8, ou de 10 e 15 anos, não. Ela é uma turma que vai de 6 a 15 anos, né? Ao mesmo tempo, na mesma sala. Por isso, aí eu fiquei, quando eu recebi essa turma, né, antes da pandemia fisicamente, agora na pandemia ela se tornou hipotética pela impossibilidade de aplicação, pensando o que é trabalhar que seja significativo para crianças de faixas etárias, de uma faixa etária tão ampla. Aí veio o pensamento lógico, né? Dessa questão do raciocínio lógico poder ser utilizado não só na escola, mas também na vida, né? Ele é parte, até como está lá no meu referencial teórico, ele pode ser considerado para alguns pesquisadores a base, né? Para várias ciências, né? Então, com isso, a gente buscar por meio de uma rede de atividades, né? Essa rede de atividades vai ter silogismos, jogos comerciais, confecção de jogos, e esses detalhes, assim, de por que jogos comerciais, por que confecção de jogos. A questão dos jogos comerciais é que o educandário, ele não é uma escola regular. Então, eles... legalmente falando, a gente não pode dar uma aula naquele modo tradicional, né? A gente pode desenvolver competências, né, que é o termo que a gente utiliza, mas não pode ser aquela aula, né, de português, de matemática, nem mesmo de artes, tem que ser em formas de oficinas. E a confecção de jogos e os próprios jogos para a questão do fortalecimento do vínculo, que é um foco dessa instituição, e acredito que isso pode vir a ter um público também na própria escola de turno integral, que está se desenvolvendo em alguns pontos, está surgindo em alguns pontos, né? Eu acredito que é um grande desafio para nós educadores manter os jovens na escola o dia inteiro, mas motivá-los, né, não sendo só aquele ensino tradicional. E os jogos, eles acabam desenvolvendo o cognitivo, a criatividade, o afetivo, instigam a resolução de problemas, porque eu quero ganhar o jogo, né? Então, eu vou ter que pensar estratégias para ultrapassar o meu adversário, né? Entender como aquele jogo funciona e estratégias. A ideia de avaliação dos resultados é uma avaliação por observação qualitativa de o quanto cada indivíduo, né, cada criança, cada adolescente evoluiu em comparação a si mesmo, não em comparação ao colega, mas em comparação a si próprio, né? Essa é a ideia dessa sequência didática. E para isso eu busquei referências, né? O trabalho é bastante pautado na teoria sociohistórica do Vygotsky, né? Da parte de desenvolvimento e aprendizagem, e aí também utilizei outras referências, Campaner, Belanda e Farias, Gusta e Slavin. A parte do raciocínio lógico, pelo próprio trabalho do Vygotsky lá, acho que foi o Luria, com os silogismos, a gente trouxe os silogismos, e aí pesquisando sobre os silogismos, vimos, né, eu percebi que ele começou lá com Aristóteles, então a gente buscou essa parte do desenvolvimento, da história, do raciocínio lógico, da importância desde lá dos escritos, né, dos compilados pelos alunos, né, pelos assistentes do Aristóteles, até os dias atuais, né? Então daí tem a Chauía, a Coppi, Machado e Cunha, o Mortari e o O'Brien Shapiro, que utilizaram não só do raciocínio lógico, mas alguns dos próprios silogismos, né? E tudo que a gente já conversou, assim, a gente já tem uma literatura disponível sobre o uso do jogo em sala de aula, né?
tem algumas referências sobre o que é jogo, né, para diferenciar o jogo do material pedagógico, Caus, Chateau, aí Grando, Moura, Muniz, e do uso do jogo em sala de aula, usei bastante a referência da Smolly, Diniz e Milani, que é sempre buscando, assim, não ser só uma atividade lúdica, não ser uma aula disfarçada de brincadeira, né? Mas uma oficina que desenvolva o seu objetivo, né? O raciocínio lógico, a questão afetiva, vínculos, e usando isso também a gente se baseou ali na aprendizagem significativa, que o Moreira traz lá do Ausubel, lembrando também dos obstáculos, né, que o Bachelard coloca, né, que os subsunsores, que vem da teoria do Ausubel, também podem ser obstáculos, como nos coloca o Bachelard, e a questão dessa coisa da vida e sala de aula, que também nos traz a Terezinha Nunes, né, e o grupo dela nessa. Então, e tem outras referências também, agora desenvolvendo melhor a própria sequência didática, tem outras leituras para serem incluídas, inclusive acredito que vai ter observações e ideias bem para quem está começando, que nem eu, vocês, espero que a minha banca, né, com a experiência que tem, me traga coisas para contribuir, melhorar esse trabalho. E ainda tem um trabalho que eu estou desenvolvendo, que é de comparar esse produto com outros produtos, né, pela impossibilidade da aplicação, mesmo agora que retornou o presencial em muitas escolas, a questão do jogo, pela falta de distanciamento, pelo compartilhamento de materiais, e o próprio educandário não está, vamos dizer assim, não está ativo da mesma maneira para a gente poder aplicar esse produto neste ano com eles. Deixa eu enxergar vocês agora, gente. É isso aqui. Obrigada. Ok, Cris. Então, nós podemos começar. Foi? Foi. Então, podemos começar com as considerações da professora Edivonete. Muito bem-vinda ao nosso programa. E vamos ouvir as suas considerações e sugestões para a continuação do nosso trabalho. Bom, inicialmente eu queria agradecer, né, o convite e também a participação, né, de todos vocês. Eu acho que momentos como esses são muito importantes para o alinhamento do trabalho, para a organização do trabalho, para algumas reflexões. E a gente aprende também, né, acho que não é só sugestões, a gente como profissional, a gente acaba aprendendo também. E claro que, assim, algumas como de modo geral, da leitura que foi realizada, eu percebi que é uma proposta de investigação que ela é sim pertinente, né, atende uma especificidade de crianças e adolescentes, e principalmente como você colocou, crianças e adolescentes que estão em outros ambientes, pode-se dizer assim, escolares, né, que não estão não é uma investigação em um ambiente escolar, mas sim um ambiente que a gente chama de outros ambientes escolares, né. Essa investigação, ela traz muitas reflexões sobre quais ações a gente pode potencializar de ensino, quais as diferentes metodologias, como professores nós estamos utilizando, como, enfim, como mediadores dessa aprendizagem estamos, né, desenvolvendo. Então, ela traz essas reflexões, e isso é muito importante, eu acho que é um ponto forte do seu trabalho. E claro que, assim, durante a minha leitura, eu fui fazendo alguns questionamentos e algumas sugestões, e claro que com a sua apresentação também, algumas das minhas sugestões e até dos meus questionamentos, eles ficaram um pouco mais claros.
E aí, pensando nisso, você, como sua orientadora, vai sentar, né, e vai ver quais as possibilidades ou não de inserção, ou de reflexão, de modificação, tá? Então, pensando no título, eu acho que o título, ele cabe bem, né, eu não modificaria o título, talvez, né, assim, eu acho que ele diz o que o seu trabalho realmente vem trazer, né, o lúdico na educação matemática, o pensamento lógico como agente de transformação. Eu acho que ele está, assim, direto e claro, né, eu acho importante um título que realmente apresente, né, a proposta que você vem trazendo no seu trabalho. E eu fiquei, assim, com muitas dúvidas, e na sua apresentação você deixa claro que você vai utilizar Vygotsky, ótimo, porque foi uma das minhas dúvidas que durante a leitura, você vai ver que eu vou deixar tanto o relatório de qualificação quanto o arquivo com alguns bilhetinhos, que foi uma das minhas questões, né? O que você realmente vai utilizar? Porque logo na página 6, você apresenta como vamos dizer assim, organização de tarefas, organização de atividades, como uma aprendizagem significativa de Moreira. Então, eu já sei que a aprendizagem significativa de Moreira e que Moreira estuda é Ausubel. E pensando, até sugiro que você acrescente que essa aprendizagem significativa ocorre sim, que é segundo Ausubel, você vai utilizar Moreira como autor, porque, né, existe ele que é um dos que estudou realmente esses estudos, então eu penso que você pode acrescentar ali que essa aprendizagem significativa, que você consegue fazer essas relações, é a partir dos estudos de Ausubel. Então, está logo na página 6, onde você traz o trecho para termos uma aprendizagem significativa. Então, você pode colocar para termos essa aprendizagem significativa segundo Ausubel, e você traz ali como uma apresentação do seu trabalho, né, do seu projeto, eu penso que você pode trazer ali e trazer essa aprendizagem significativa como sendo de Ausubel. E aí, na página seguinte, você traz, na sua apresentação também, você citou, sobre a sua questão, né, que seria a sua questão norteadora, a sua questão de pesquisa. E o que eu penso? Eu penso que ela precisa ainda de algumas... ela está um pouco ampla do que realmente o seu trabalho é, né? O seu trabalho fala sobre a questão desses jogos e como essa ludicidade influencia nesse pensamento lógico, né? Como essas ações, esses jogos com as crianças e os adolescentes influenciam nesse desenvolvimento do pensamento lógico. Oi? Estão me escutando? Eu estou te escutando, acho que a professora esqueceu o microfone. Sim, eu estou com um pequeno problema aqui, mas pode continuar. Bom, porque às vezes a conexão falha um pouco. Bom, então, eu penso que essa questão de pesquisa, ela precisa ser revista. Não que ela esteja, assim, totalmente equivocada, mas ela está muito ampla. Pensando que o seu trabalho, ele fala sobre o quê? Sobre jogos, sobre ludicidade, e não somente sobre a matemática como um todo, mas ele utiliza esses jogos e essa ludicidade como vamos dizer assim, um recurso para que esses alunos desenvolvam esse pensamento lógico que seria para a matemática. Então, acho que está um pouco ampla. Eu acho que você precisa ser um pouco mais direta. Até mesmo porque, quando chegar na parte dos seus... da sua apresentação, né, da sua dissertação, a escrita da sua dissertação, você vai ter até um pouco de dificuldade de responder uma questão tão ampla, né, pensando que você tem um tempo aí de mestrado, o tempo é mais curto, e que o seu objetivo em si é esses jogos, e como esses jogos, eles podem potencializar esse pensamento lógico. Então, eu penso que a questão precisa ser mais direcionada, tá? Aí você traz um pouco da justificativa nesse seu projeto, e eu penso que você...
Você traz um pouco sobre esse levantamento dessas investigações. Só que esse levantamento das investigações parece estar um pouco assim, ele aparece um pouco na justificativa. Desculpa, Oi? Mas eu caí quando a gente estava falando da pergunta ainda. Ótimo, não. E aí agora eu estou perdida de onde a gente está. Conexão. E eu, como estou vendo os pontos do relatório, não estou olhando para vocês diretamente, mas a gente volta. Desculpa. Imagina, não, a gente volta. Eu posso ver a gravação depois também, mas só para eu saber onde a gente está. Tá, a questão de pesquisa, voltando na questão de pesquisa, ela tem que ser mais direcionada. Isso, que estava muito ampla. Até aí eu peguei. Aí tu falou em conexão, que achava que era problema de conexão, a minha... Certo. Aí, então... Aí, passando para outro item que você fala um pouco sobre a sua justificativa, e você traz ali na sua justificativa alguns elementos que você traz de teóricos, de diferentes teóricos, e você, posteriormente, você traz esses teóricos. Só que eu ainda penso que nessa justificativa é interessante você trazer um breve levantamento de investigações. Você traz um pouco desse breve levantamento de investigações, mas é preciso trazer, por exemplo, não precisa pegar um levantamento muito grande, né? Você pode pegar, por exemplo, dos últimos 5 anos, ou dos últimos 3 anos, em determinados bancos de dados, não precisa ser em todos, ou de repente numa revista, né? Em revistas que tenham mais circulação, que a gente pense que tem essa mais publicação sobre jogos, ou sobre essa temática. Então, eu penso que isso você precisa fazer, você precisa trazer na sua dissertação, porque isso vai sustentar um pouco a sua justificativa. E quando você traz até mesmo alguns autores, utilizando a PUD, e a gente entende, e são autores até bem importantes, igual, por exemplo, Camus, Kishimoto, né, que eu sugiro até que você leia, porque muitas vezes você faz esse levantamento, e você mostrou para a gente que você fez um levantamento prévio, mas na sua dissertação é importante que você apresente esse levantamento. Olha, eu não fiz um levantamento muito amplo, mas eu fiz um levantamento em tais e tais revistas, ou eu fiz um levantamento dos últimos 3 anos, das últimas 3 anos que saiu das publicações de dissertação, ou das dissertações específicas em mestrado profissional, também pode ser. E você faz esse levantamento e mostra um pouco para a gente do que tem, porque pode ser que você fale assim, olha, não tem realmente, ou o que tem é para determinado público, não é para o público que eu quero atender. Isso vai sustentar a sua justificativa. E quanto à questão do APUD, sempre tentar utilizar os textos originais. Às vezes você vê um autor interessante nessas leituras desse levantamento de investigação que dão ideias de autores que de repente você não conhece. Isso faz e nos ajuda a ir atrás desses autores e pensar o que eu posso estar ampliando, né, nas minhas leituras, nos meus estudos. Então, alguns dos APUDs, igual, por exemplo, Camus, é um livro interessante para você ler, porque ela traz um capítulo inteiro sobre jogos. Ela fala um pouco ela traz essa questão, essa relação mais com Piaget, mas vai te ampliar um pouco as questões sobre como o jogo é importante para essas relações de pensamento. A mesma coisa que Kishimoto, é uma autora que quando a gente fala de ludicidade ou de jogos, ela também está muito presente. E que você lá na frente também faz um outro APUD. Então, alguns autores, que são autores, assim, é interessante você pegar os originais, até mesmo porque a gente está falando de uma dissertação de mestrado, que vai servir de estudos para outros colegas, né? Então, eu acho interessante você tentar assim, ir alinhando e pegando esses teóricos mais originais, tá? Se não encontrou, por exemplo, um artigo teórico muito interessante, então tente, ou de repente, igual o Camus tem na internet, né, o PDF, mas você às vezes consegue na biblioteca, enfim, né, a gente consegue esses livros de algum modo. E aí vem a motivação docente.
na motivação docente, eu fiquei pensando, nossa, ela colocou tão pouquinho na motivação docente, será que é alguma coisa do próprio programa? Porque tem programa que não gosta muito que a gente fique falando sobre a motivação docente, o porquê que chegou a tal coisa. E você já nos explica quando você se apresenta, né, que você tem uma formação específica, tem uma formação na parte da engenharia e tal. Mas mesmo assim, é importante nessa motivação docente explicar um pouco mais o porquê das suas escolhas. Então, por exemplo, por que você escolheu e teve interesse por essa temática? De jogos, ludicidade, ou do público. Por que exatamente esse público? Você explica na sua fala, mas é preciso isso estar registrado no papel, né? Que você escolheu esse público de crianças e adolescentes porque você não tinha com uma sala, né, para desenvolver o seu projeto, por exemplo. Então, essas características, né, elas precisam estar escritas, todos esses elementos, eles precisam estar escritos na sua dissertação, como justificativa também das suas escolhas. Por que que a Cristiane chegou até esse projeto? Qual o caminho? Nossa, ela é formada em engenharia, como que será que foi desse caminho da engenharia, de repente você entrou num grupo de pesquisa do mestrado e começou a ler textos diferenciados, e a partir daí você teve interesse pela essa questão do pensamento lógico e como isso pode desenvolver, como jogos podem desenvolver esse potencial, tá? E pensando um pouco nisso, né, que você vai contar um pouco para a gente, a mesma indagação que eu faço da questão de pesquisa, aí eu faço dos objetivos, que você faz, talvez seja algo da própria organização da instituição, você traz uma apresentação desses objetivos, e eu achei muito diferente, que você traz logo uma citação. Eu falei, nossa, que diferente, mas eu achei que está um pouco solto. Eu acho que você, na questão dos objetivos, você pode até citar, né, alguma referência, mas é interessante que esteja muito claro, principalmente o seu objetivo geral, né? Então, eu trago até uma sugestão, você coloca lá um objetivo geral e eu trago uma sugestão, que seria, talvez, algo nesse sentido, desenvolver jogos que potencializem um raciocínio lógico a um grupo de crianças e adolescentes. Precisa melhorar um pouco mais. Mas para que esse objetivo geral, ele esteja bem próximo do que realmente você vai fazer, né? E aí, nos objetivos, é interessante que nos objetivos específicos, você também traz uma citação, né, uma apresentação, e aí você traz esses objetivos específicos. Eu acho que aquela parte toda da citação também ela não é necessária, acho que você pode ir direto, até mesmo para questões do leitor, perceber, olha, a questão de pesquisa da Cristiane é tal. O objetivo geral é tal, e ele tem que estar coligado com a questão de pesquisa, né? O objetivo específico também é tal. Então, acho que isso tem que estar bem alinhado. Mas, de modo geral, eu penso que assim, é um caminho mesmo, você está num caminho de construção muito significativo, tá? Aí, voltando um pouco aos referenciais teóricos, porque você traz um pouco na justificativa desses referenciais, e aí sim você traz uma seção de referenciais teóricos, né? E aí vem a minha pergunta, que eu não vou fazer mais, porque você assume já na sua apresentação que você vai utilizar Vygotsky. Ótimo, então é preciso sim trazer, se aprofundar mais em Vygotsky. Eu acho que Vygotsky cabe sim. Eu fiquei um pouco preocupada porque eu vi uma confusão entre Vygotsky e Ausubel, mas agora você falando que é Vygotsky, ótimo. Eu acho que para uma dissertação é muito desafiador utilizar dois teóricos. Eu acho que tem que utilizar somente um mesmo. E utilizar nesses referenciais teóricos, tentar evitar os apudes, porque a gente está falando de uma dissertação de mestrado e que mesmo que é um mestrado profissional, mas é um mestrado profissional com muita qualidade, então é interessante que você utilize esses referenciais originais. Então, vai colocar uma PUD sobre Kishimoto? Então, vamos tentar buscar esse livro de Kishimoto e ler esse capítulo e fazer uma citação, né, mais direta ou indireta.
mas que isso seja dos originais, tá? Isso vai valorizar o seu texto. E aí, falando um pouco sobre produto, e eu penso que aí eu trago até uma pergunta, você fala um pouco sobre o seu produto, e aí você fala que você faz uma comparação, né? Você busca esses produtos educacionais, as sequências didáticas sobre raciocínio lógico, e eu pergunto o seguinte, né? Serão selecionados esses trabalhos que você vai selecionar, você vai utilizá-los e validá-los de alguma maneira? Porque eu percebo que um deles você reutiliza, né? Acho que é o primeiro, se não me engano, dos jogos. Você cita que esse jogo foi adaptado de acordo com o trabalho tal e tal. Você vai ter algum capítulo de validação desses estudos que você analisou, dessas sequências que você analisou e que você, vamos dizer assim, reformulou no seu ou não? Né? Então, uma pergunta para você, não só ficar me escutando, mas responder também um pouquinho. Assim, a validação dos jogos que eu vou utilizar são jogos comerciais. A ideia é utilizá-los conforme eles vêm formatados para ser utilizados, né? Aí, claro, com direcionamento um direcionamento para tentar, vamos dizer assim, que as crianças busquem não só jogar, mas entender como o jogo funciona. As adaptações que eu fiz foi em relação ao que eu li de silogismo, né? Mas a ideia é ter um capítulo, né, na parte final da dissertação, que é validando o meu produto, comparando ele com outros que tem que nem eu tinha comentado até ali para falar sobre na introdução lá. Teve uma parte que tu comentaste da gente dizer o que já tem, o que já foi feito e por que o meu é diferente. A ideia é validar, como eu não consigo aplicar o produto esse ano, é validar por essa um dos meios de validar é por essa comparação, né? Eu olhar esses produtos e dizer, ó, produto tal foi semelhante ao meu, mas ele abrange só uma faixa etária. O produto tal os jogos, o autor tal só usou jogos que ele mesmo fez, ou usou jogos matemáticos, eu usei jogos comerciais que possibilita que se utilize o que se tem na escola, né? Não, eu entendi, agora eu entendi, né? Como há essa questão toda da Covid e das instituições não estarem ainda funcionando de modo, né, totalmente normal, você não consegue aplicar e até mesmo por isso não há necessidade do comitê de ética, né? Isso. Então você vai validar de acordo com outros estudos já realizados para fazer essa comparação. Ok, entendi. Eu não me lembro se eu comentei, eu também valido, né? A gente tem os orientados da professora Tânia, a gente trabalha em grupo, né? Mesmo os meus colegas que não estão com este tema que eu estou, a gente faz reuniões em conjunto. E eles são professores de matemática que têm uma jornada maior que a minha. Então, eles também, quando eu apresento nas nossas reuniões, eles dão sugestões, assim, olha, eu já fiz algo parecido na minha sala e não funcionou, ou tem que cuidar, Cris, jogo às vezes na sala só vira bagunça, né? E a mesma coisa a gente faz nesses seminários que a professora Tânia comentou no início. Também vai ter uma oportunidade para eu apresentar meu produto no seminário de todos os alunos do PPG STEM da UERGS. E também nós temos um grupo de pesquisação que a professora Tânia convidou a gente para participar, que além de alguns membros da UERGS, tem o pessoal de Dourados, né, professora? De Mato Grosso do Sul, é o professor Marcelo Batarsi. O Marcelo Batarsi? Nós coordenamos, eu e o Batarsi, nós coordenamos um grupo de pesquisação remota. Tá? E a Adriana Miolo também participa. Legal. Tá.
Só mais Pode uma continuar, coisa. E Cris. na apresentação do produto, professora, eu tenho a ideia de mostrar como eu escolhi esses jogos comerciais para que quando alguém for replicar a minha sequência didática, não precise usar necessariamente os jogos que eu tinha disponíveis. Possa usar os jogos que tenha disponíveis na sua escola, na sua região, né? Que isso varia bastante. Então, assim, mostrar como que eu pesquisei se esse jogo era de estratégia, se era de sorte, que elementos me fizeram escolher esse jogo, além da disponibilidade, né? Os que eu escolhi hoje é os que teria disponível, os que teriam disponíveis para mim no educandário, né? Mas se vai em outra escola, vai ter outros jogos. Como o professor pode avaliar o que ele tem disponível, se serve ou não serve para usar nesta sequência de atividades, tipo, adaptar essa sequência de atividades? Sim, eu entendi. Agora eu compreendi. E aí eu só pergunto, você vai apresentar esse produto? Eu não sei como vocês na instituição organizam esse produto. Você vai fazer tipo um livro, algo assim, nessa Eu sequência, penso todo em fazer tipo editado, bonito, com capa. um caderno um caderno de atividades, assim, até foi uma ideia que eu tive olhando outros trabalhos, né? Não são do mesmo jeito, mas faz assim, apresenta. Como a gente tem que também faz parte do programa nós colocar o nosso produto numa plataforma, né? Para ele ser acessível e replicável. Nós estamos colocando, o nosso projeto é colocar no Educaps, e daí não vai a dissertação inteira, né? Vai o produto, botar uma capinha, um índice explicando como que surgiu esse produto para facilitar quando ele for replicado, né? Poder ser adaptado para as diferentes realidades. Sim, e aí o que eu sugiro para você é que você, quando você for, tiver já o seu produto finalizado, ele certinho, mande editar, alguém editar, porque ele fica mais assim, né? Acho que a gente tem que valorizar as coisas que a gente faz. Então, ou alguém da própria instituição, às vezes tem alguém no próprio grupo que sabe editar e fazer uma capa bonita, né? Uma capa bem atrativa. Então, acho que a gente tem que valorizar as coisas que a gente faz e o produto. Mutou, Edvanete. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui, mas eu acho que não. Ah, eu tenho mais uma. Mais uma sugestão para você. A sugestão, eu não sei se você conhece, vocês que são aí do Sul talvez conheçam mais que eu, né, que estou no Mato Grosso do Sul. Mas a oficina do aprendiz, não sei se você já fez Não. algum curso lá, eles oferecem curso, oferecem visita, não sei como está nessa pandemia, mas lá eles são uma oficina do aprendiz só de jogos, jogos do mundo todo. Então, talvez até para título de experiência, de conhecimento, de ampliar um pouco mais, seria interessante você conversar com eles. Eles são muito acessíveis. Eles ficam em Florianópolis, tá? Então, mas eles são muito acessíveis. Eu acho que se você colocar oficina do aprendiz, não sei se é .com.br, você consegue achar facilmente. E é isso. Eu queria agradecer novamente o convite. Assim, é um prazer poder participar de bancas como essa, né, poder contribuir com o trabalho. Eu fico imensamente feliz e fico à disposição. Obrigada, Edvanete, muito obrigada pelas sugestões e considerações que você fez ao trabalho. Certamente a gente atenderá, porque são muito pertinentes, né? E são de muito fácil trato, né? De lidar com essas considerações e sugestões. Só para deixar assim bem claro, né? O nosso programa, ele recomenda fortemente, né, que haja como é que se diz? Um desenvolvimento dessas atividades no modo com os alunos, né? E aí o que acontece? Com a Cris e mais outros 2 orientandos que são da primeira turma e que pegaram a Covid em cheio, tá? Então, a gente decidiu, e isso foi uma decisão que eu tomei, inclusive, junto com as outras bancas de qualificação que já ocorreram dos outros 2 orientandos, né?
que esses, pelo menos da minha parte, dos meus orientandos, eles fariam uma validação do trabalho por discussão, né, em comparação com outros produtos já existentes e nos grupos que a Cris mencionou. Tá? Nós preferimos essa direção de trabalho porque eu sei que houve sugestões em outros trabalhos com outros colegas que fizesse oficinas para professores. Só que fazer uma oficina para professor, né, isso muda completamente a discussão teórica. A gente tem que ter consciência disso. E você fazer um trabalho com professores, fazer atividade com professores, é muito diferente de fazer atividade com alunos. Tá? Então, para não abrir a essas alturas do campeonato, né, fechar tudo que já tinha sido feito em termos de estudos com crianças, né, que foram os textos apresentados nos projetos já evoluídos, né, e jogasse tudo fora para fazer um trabalho de investigação com professores, então nós optamos, né, em fazer esse tipo de dar esse tipo de tratamento ao produto educacional, uma vez que há uma recomendação, mas não uma obrigatoriedade de aplicação. O doutorado, sim, o doutorado a gente ainda não tem programa de doutoramento, mas a gente tem consciência de que é obrigatório, né, o trabalho na sala de aula. Isso é inquestionável, né? A essas alturas, se fosse no meio de uma pandemia com doutoramento, a gente ia pedir suspensão de trabalho para poder ganhar tempo. Mas era o que ia acontecer com certeza, né? Fazer suspensão de trabalho para ganhar tempo, para poder, né, investir numa parte, para poder depois, quando retomasse, né, as atividades presenciais, a gente pudesse, então, ir para a sala de aula presencial. E como a Cris falou, né, há um problema muito sério quando a gente trabalha com grupos, com jogos, porque isso requer grupos, requer ajuntamento, requer criança sentada um ao lado do outro, quase que se estapeando, né? E a gente lá moderando, ponderando, tutorando, né? As atividades da molecada, que a gente sabe que não tem como fazer de outro modo, né? E as condições pandêmicas hoje, né, dessa pandemia, e nos impede, né? Não adianta a gente chegar com um jogo, ficar à frente da turma e mostrar como o jogo funciona. Isso seria o absurdo dos absurdos. Né? E outro ponto foi sugerido para mim por alguns colegas pensar em jogos online, jogos remotos, mas isso também ia mudar meu público-alvo, porque as crianças que eu pensei, pegando até o tipo de atividade, eram crianças em situação de vulnerabilidade social, de 6 a 15 anos. Olha, eu cheguei a conhecer eles, agora já mudou, né? Porque muitos já saíram do educandário, não teriam mais idade para continuar ali, e novos vão entrar no ano que vem. Mas, assim, com 15 anos, eu acho que tinha uma ou duas meninas que estavam na série regular. A maioria estava em série defasada. Então, se eu for aplicar no remoto, eu teria que ir para um grupo de alunos de escola particular, estariam a maioria na sua idade, tem outra vivência, outro tipo de condições, né? Inclusive, eu dou aula numa turma particular, e aí eu fui para essa turma particular com a minha experiência do Estado, que eu fiz estágio no Estado ano passado, levando assim, pensando numa atividade de 2 períodos, a minha turma do particular, que no Estado, se fizessem 2 períodos, era muito, as discussões, eles matam em 1 período, tranquilamente, né? Mas é pela questão, tipo, tanto da escola, que eles já vêm numa escola mais forte, né? E até culturalmente eles têm um acesso bem maior, né? À internet, livros, coisas que os alunos ali do educandário não têm, às vezes, acesso ao básico, né? Então, eu optei por seguir esse combinado com a professora Tânia para não precisar mudar o meu público-alvo, que isso mudaria mudaria boa parte do referencial teórico.
Mudaria completamente, né? Porque é uma outra realidade, a gente sabe disso, a gente já atuou em instituição privada, a gente sabe que é muito diferente, né? A condição social, quando a Cris propôs o projeto e falou no Educandário, gente, eu fiquei tão entusiasmada, eu falei assim, nossa, porque é isso que a gente precisa, Claro. né? De um movimento de entrada, né? Nesse âmbito, né? Nesse campo que é simplesmente esquecido, ignorado. Então, mas aí a pandemia, né, fez o favor de nos escantear. Mas vamos em frente. E eu escrevi Gladys, querida, só deixa eu colocar uma por outra coisa, favor, suas professora. considerações, suas Gostaria muito sugestões. de contribuir, que tem algumas coisas importantes para acrescentar, mas a Cristiane parece que quer falar mais um pouquinho. Só uma coisa, eu ainda tentei 2 escolas públicas aqui perto de casa para trabalhar no escola integral. Mandei o projeto, o primeiro projeto, aquele bem basicão, que a gente estava tentando até para o CEP, né? Quando a gente ainda pensava em aplicar remoto. Ninguém me respondeu. Tem 2 escolas públicas aqui em casa, uma perto da minha casa, e não tive retorno das escolas, acredito, pelo problema da internet mesmo, eles não têm como aplicar. Vamos lá, professora Gladys. Então, primeiro eu queria agradecer a professora Tânia, a Cristiana, por me convidar, e que ótimo conhecer a doutora Edivonete do nosso imenso Brasil, Mato Grosso do Sul, só assim a gente consegue se aproximar, né? Foi um dos benefícios da pandemia, a gente online vai para qualquer lugar. Mas eu estou muito feliz de ter recebido um trabalho para poder contribuir, porque eu sempre fui professora de sala de aula, todo o ensino básico, educação infantil até o final do ensino médio, concomitante com o ensino superior, em situação de risco também. Fui voluntária de meninos e crianças e jovens da periferia de Porto Alegre com a rodoviária durante 2 anos, e foi aí, de tudo que eu fiz na minha vida e continuo fazendo, foi uma das experiências mais ricas. Por isso que eu me apaixonei pelo trabalho, e já vou dizer agora, porque no início está tudo escrito, eu fiz um comentário, um arquivo, se tu quiser, está anotado, que se eu participar da banca, eu não posso, mas eu gostaria de participar, se aplicar um trabalho empírico, sou voluntária, conta comigo. E tu sabes que nessa experiência que eu vivenciei com jovens da periferia, da rodoviária de Porto Alegre, em situação de vulnerabilidade, nós tínhamos uma assistente social, uma alfabetizadora, trabalhando com artes e tecnologias e educação, e eu comecei a buscar na sociedade, nas minhas redes de contato, parcerias, e conseguimos computadores. E aí, ouvindo o que a Cristiane falou agora, tu não pode imaginar a surpresa que a gente consegue a partir dessas parcerias no mundo digital. Os computadores ajudaram muito aquele grupo de jovens, porque eles não estavam alfabetizados, tinham interesses pela informática, mas nós não tínhamos recursos. E a nossa rede de contato nos permitiu buscar recursos técnicos, humanos e financeiros para fazer acontecer o projeto. E aí aconteceu um monte de coisa. Aonde nós batemos em primeira mão foi na Procergs. Eu tinha vários projetos com a Procergs. Fui professora pública do Estado e do município, eu tinha entrada em vários órgãos do governo, em universidades e escolas, conseguimos computadores, fizemos. Então, é possível, sim. Se for possível fazer o trabalho empírico, a gente vai voltar a falar sobre isso aí, tá? Mas eu queria dizer que muitas das observações da professora Edivonete eu já tinha colocado aqui, vou ressaltar algumas para não ser repetitiva, e eu gostaria de dizer que exatamente esses desafios que aparecem, que são ricos, que nos impulsionam para buscar recursos humanos, técnicos e financeiros que nos ajudem a fazer acontecer o projeto. Porque o tema é relevante e necessário na nossa sociedade, que hajam mais projetos como esse, mas que comecem e que consigam terminar e ter continuidade, porque essa história de troca governos, projetos ficam pela metade, o outro governo não quer saber, ainda tem esse viés político muito forte que nos atrapalha.
O pesquisador que trabalha num projeto nessa linha, ele tem muita autonomia e ele pode fazer muitas coisas acontecerem de uma outra forma, não tradicional, dependendo da sua equipe, né? Então, por isso que eu te digo, nós temos possibilidades, eu já estou até me incluindo no teu grupo, possibilidade de fazer acontecer. Tu vai desenvolver um projeto que tem possibilidade de ter mais pessoas ajudando. Começando, o título eu acho adequado, tem algumas observações em função de outros itens, né? E observei ali na introdução, pela correria, que no 1.1 tu passa para o 1.3, faltou a justificativa no 1.2, ali no sumário, isso aí é normal, todo mundo faz. Mas dentro, já começando pela justificativa, eu tenho por hábito trabalhar esse item em 3 dimensões. Qual é a justificativa socioeducacional da tua pesquisa? Qual é a justificativa científica da tua pesquisa? E, por fim, qual é a justificativa pessoal do que tu estás propondo? E essas 3 dimensões têm dado certo, Tânia. Tem dado certo porque faz o aluno e o candidato a pensar nessas 3 dimensões e estabelecer coerência entre elas com o que vai ser feito. Então, esse foi o primeiro ponto que eu observei. O produto educacional, também a colega já falou, ele está muito criativo, trabalha com silogismos, que eu adorei, me lembrei dos velhos tempos do colegial, que fiz o clássico, era muito silogismo, e até queria saber, aquelas cartelas dali, foste tu que criaste aqueles silogismos? Foi. Parabéns. Foi inspirado em outros trabalhos, mas foi eu que criei estes. Tá bom, olha, muito, muito criativo, interessante e tal. A pergunta é, qual é o formato desse teu produto educacional? Ele é impresso, é digital, é e-book, ou é os 3? Tu não fala ali, tu vai ter que escrever, como o colega já comentou isso, né? Qual é o tipo desse produto? Tá muito legal, acho que tu pode fazer os 2. Tu vai fazer um link, vai disponibilizar, pode fazer impresso, e tem várias formas de fazer parceria para que seja impresso e muito bem formatado, como também falou a nossa colega. No objetivo geral e no problema e nos específicos é que nós temos que ter muito cuidado. Tem um autor muito bom, básico, claro, ele apresenta de uma forma bem precisa e sucinta que é necessário ter muita objetividade, clareza e coerência entre os itens. Então, esse teu objetivo geral, será que não está faltando delimitar alguma coisa? Está muito amplo, não é? Eu até pensei em... Esta pesquisa propõe um produto educacional tarará, em situação de vulnerabilidade na região extrema do extremo sul de Porto Alegre, por exemplo. Ele tem que delimitar, porque senão tu vai fazer tudo, não é? Tu vai ter que fazer tudo de tudo, senão delimitar aonde e como isso vai ser feito. O como tu até já explica lá na metodologia, mas eu acho que ali tem que delimitar. E nos específicos, devem ser mais claros e coerentes entre si, né? Tu até escreveste algumas coisas ali, e eu tenho a impressão que falhou, né? Deve estar, na hora da gente digitar, sempre acontecem algumas coisas falhas. Por exemplo, estimular as relações, 3 pontinhos, né? Favorecer o desenvolvimento da criatividade na busca de alternativas para soluções encontradas, por exemplo. E o 4º objetivo específico, a sequência didática, né? Mas de uma forma, o verbo na frente, né? Desenvolver uma sequência didática, lá. Então, retomar esses objetivos específicos de acordo com o teu objetivo geral. E agora nós vamos ver o problema. E eu acredito que esse problema... Aqui, ó. No marco teórico, antes de falar do problema, no marco teórico, tu apresenta vários subtítulos, né?
Mas eu ainda acrescentaria mais 2, Cristiane. Eu acrescentaria o 2.5, que seria dissertações e teses sobre esse tema, que seria o estado da arte, já a colega já falou um pouco sobre isso. Tu poderia pegar nos últimos 5 anos, em algumas instituições, ou no todo, aqui, em outras regiões, até na região da colega também, vamos diversificar, como é que essas questões, como é que essas pesquisas foram concluídas e que resultados e consequências elas tiveram. Porque o que a gente quer não é o que foi falado agora no nosso seminário, não é fazer pesquisa por fazer, o resultado deu esse, acabou a história. Ela tem que promover alguma mudança, e a gente já tem que prever isso, não é? E eu acho isso muito importante. Então, 2 itens a mais, por enquanto, né? Dissertações e teses sobre o tema da pesquisa, e o outro item 2.6, outros projetos semelhantes que já foram realizados e que eu me lembre agora, aqui em Porto Alegre, aconteceu um projeto muito forte, alguns anos atrás, investindo no jogo do xadrez. Não sei se tu te lembras, Tânia. Teve uma outra escola em Canela que trabalhou muitos anos, e eu acho que ainda está trabalhando, com o jogo de xadrez. Era obrigatório, a escola era todo um grande tabuleiro. Então, existem alguns projetos importantes no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre também, que eu acho que uma coordenadoria regional, uma Secretaria de Educação, município e Estado, poderiam identificar e trazer esse suporte para o teu referencial teórico. Aí, no capítulo metodologia qualificativa, exploratória, bibliográfica, pesquisação, eu faço a mesma pergunta da colega: como é que essa etapa vai ser feita por meio desses 2 grupos, não é? Tu falas no estudo comparativo de outros projetos para ver de que forma eles concluíram, a menos que consiga fazer o trabalho empírico e que a pandemia termine. Para quando é a defesa dela, Tânia? Para esse ano? Tá, então vai continuar assim. Então não tem trabalho empírico, vai ter. A minha pergunta é: como é que tu vai fazer isso, não é? Fazer um estudo comparativo entre outros projetos que já foram feitos nessa dimensão, que resultados apresentaram e que possivelmente poderiam contribuir para mais um projeto, só que nós vamos ter que ir além, né? E aí eu chego no problema, que o problema da pesquisa é que vai dar o norte do teu trabalho, né? Então, eu arrisquei uma sugestão. Olha só, podemos usar a matemática como agente de transformação na formação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com apoio de silogismos, jogos, estimulando o desenvolvimento de raciocínio lógico? Aí engloba tudo que tu queres fazer. É uma pergunta, né? É um problema, ele está claro, está delimitado, ele fecha com um objetivo geral, com os específicos. Eu vou te mandar, se tu quiseres, a Tânia quiser, eu mando esse arquivo aqui para ti. E as justificativas, tu queres que eu repita o problema? Está gravado, professora. Então tá. Está gravado e você vai depois mandar alguma coisa por escrito? Eu vou mandar o arquivo dele, tá? Tá ótimo, agradecemos. E as justificativas, então, da pesquisa naqueles 3 âmbitos, porque engloba tudo, e a pessoa que vai ler, o leitor, se for nessa sequência, lá na introdução, o tema, o objetivo geral, o problema da pesquisa, os específicos e as justificativas, está tudo ali, não é? De uma forma clara, concisa e amarrada, coerente entre si, o que é muito importante na pesquisa. E, por fim, se houver parte empírica desse trabalho, dessa pesquisa e desse projeto em algum momento da tua vida, pode me chamar. Obrigada. Adorei essa finalização. Professora. Obrigada. Mas aí, professora Gladys, ali no educandário, a parte de computadores, eles têm. O que nos impediu agora é que as crianças não estão indo Claro. lá,
E aí, mesmo em casa, quando a gente consegue computadores para alguns, já participei aqui até doei para a URGS alguns materiais que eu tinha aqui em casa, que eles estavam fornecendo para alunos de baixa renda, ainda cai no quesito internet. Ah, tá. Mesmo a internet que o Estado dá para as crianças estudarem, ela é passível de tu baixar um PDF e postar um PDF, sabe? Assistir Claro. uma aula, interagir, que nem a gente faz, câmera aberta, então eu sei, tem vários problemas, que é a aquisição do recurso técnico, mas no momento que a gente conseguir, tu vai te surpreender, porque eles fazem tudo com uma rapidez incrível por conseguir manipular. Eu tenho alguns mestrandos que concluíram a sua dissertação usando aplicativos na aula de matemática, no ensino fundamental, lá em São Francisco de Paula, quando eu dei aula lá na pedagogia. Então, são exemplos que podem contribuir. E outra coisa que eu queria falar, Cristiane, que tu não colocaste, mas eu me atrevo a sugerir, tu sabes que a música é a matemática dos sons, né? Sim. Então, passo binário, ternário, quaternário, e aí a gente pode fazer muita coisa maravilhosa. Pode incluir também jogos musicais, atividades práticas com ritmo, não precisa nem ser a parte melódica, mas ritmo já ajuda bastante, e eles vão adorar. E a URGS tem um trabalho maravilhoso, esqueci o nome, do Fichtner, que ele fez uma exposição com instrumentos de percussão melódicos, alguns anos atrás. Eu tenho a gravação, o vídeo, esse material, e eu acredito que tu poderias incluir a música também nesse processo, que vai ser muito bom, e me coloca à disposição também, porque eu também sou professora de música. Inclusive, eu vi um livro, acho que foi seu, né, professora Edivonete, da música com as frações? Olha... Sim. Tem um livro de literatura infantil que relaciona música e frações. Olha. Seu, não tem? Sim, tem. Inclusive, para a organização desse livro, tem um parceiro meu que ele é pianista, e ele que auxiliou nessa parte da música, né? Eu entrei na reflexão com a matemática e ele entrou com a parte da música. Mas então, olha aí, ó. Eu não tenho ouvido musical, né? Mas o livro me chamou a atenção porque a minha filha toca piano e não gosta de matemática, tá? E aí, quando eu vi o seu livro, eu até botei na minha lista de compras lá para mostrar para minha filha que gosta de piano e não gosta de matemática. Mas ela está cheia de matemática, vai fazer aquilo com duas mãos, né? Então, ela vai gostar muito do livro, porque o livro conta exatamente essa história de um menino que tinha desafios com a matemática, mas que tocava ótimo, maravilhosamente bem. Então, começa a fazer essas relações como que, né? Olha só, e se tu quiser ampliar esse teu projeto, e já pensando no teu doutorado, eu trabalho com o Telmo Jaconi, que ele tem a Orquestra Jovem de Porto Alegre, que são com menores de vulnerabilidade do Pão dos Pobres. Tu conhece, Tânia, o trabalho dele? Não, do Pão dos Pobres, não, eu conheço o Pão dos Pobres e, em geral, o trabalho do Pão dos Pobres, especificamente orquestra. E com esses meninos, há muito tempo, tem 10 ou 12 anos, a Orquestra Jovem, coordenada pelo maestro Telmo Jaconi, que é um violinista da USP e tal. Só para encurtar a história, um dos alunos desse grupo, que ele entrou no projeto, tal, seguiu, foi para a URGS, fez música, e nós conseguimos para ele lá em Pilsen, em Praga, no Conservatório de Música em Praga, uma bolsa para ele fazer uma especialização em cello, que é o instrumento dele. Só que a pandemia trancou todo mundo aqui, né? Mas a gente continua trabalhando e eles estão fazendo ensaios online, cada um na sua casa com seu instrumento. Olha, parabéns pelo teu trabalho. Tem bastante, algumas ideias que, se for possível, eu gostaria de contribuir. E vamos em frente. Obrigada. Muito obrigada, professoras. Assim, as contribuições de vocês foram muito valiosas. Essa parte assim do que escrever, o que escrever mais, como a professora Tânia disse, de fácil aplicação, porque está tudo aqui, né? A minha dificuldade de colocar no papel, a minha falta de habilidade até em colocar no papel, né? A gente da engenharia é muito conciso assim na escrita, né?
Então, assim, foi bastante valiosa as contribuições, assim, quando vocês falaram da pergunta ali do problema de pesquisa, fiquei muito feliz, porque é algo que, para mim, estava muito difícil, assim, transformar o meu problema de pesquisa numa pergunta, né, e vocês trouxeram várias contribuições. A professora Tânia sempre dizia, pensa um pouco mais, mas, assim, né, sempre trazia reflexões para a gente fazer, mas muito obrigada, assim, pelas contribuições. Também, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz, assim, pelas contribuições de vocês serem naquilo que eu preciso e ver, assim, que vocês apreciaram o meu trabalho, acharam pertinente, porque a gente que não é da área, ou vou dizer assim, agora eu sou da área, mas eu sou bem recente na área, né? Vamos dizer assim, de 2020 para cá, que 2019 ainda estava aprendendo vocabulário, até que a professora Tânia comentou. Então, eu fico muito feliz, assim, de ver que eu ficava pensando, pô, será que é um trabalho pertinente? Será que tem relevância? E vocês trazerem isso para mim foi muito legal. Muito obrigada. Parabéns, vamos em frente. Eu quero agradecer as contribuições da Givonete e da professora Gladys, né, com relação ao trabalho. É importante que os nossos orientandos ouçam outros orientadores, que às vezes, como eu sempre digo, às vezes santo de casa não faz muito milagre. Enriquece, né? Sim, enriquece e o que, assim, a pertinência do trabalho da Cris, quanto a isso eu nunca tive dúvida, né? Porque eu comecei a minha trajetória na educação matemática trabalhando com crianças, né, de baixa renda, né, na escola, tinha uma escola, num projeto que era coordenado pela professora Diva Noronha, né, no Centro de Ciências da FAPERGS, e nós trabalhávamos com crianças da escola no Chapéu Mangueira, que é uma favela, né? Ela não era a escola em cima, porque a escola em cima no morro, a gente tinha que, às vezes, subir, mas com permissão do chefe do morro, né? Não se podia simplesmente, agora eu vou lá em cima, né? Então a gente tinha que conversar com o chefe do morro para poder subir e fazer um trabalho com as professoras lá em cima, que era um trabalho com as crianças de pré-escola, né? E embaixo, no pé do morro, ficava, então, a escola, né? Com as crianças já alfabetizadas, né, e num primeiro segmento de trabalho, né? Então, eu comecei o meu trabalho, né, como educadora matemática, e essa foi uma das minhas experiências assim, mais ricas que eu tive, que enquanto os professores daquelas crianças diziam que não, nada do que a gente trabalhava com os professores, porque inicialmente nós trabalhávamos com os professores, tá? Aí vem aquela resistência dos professores. Não, mas isso aí não vai funcionar, porque isso aí é para uma criança ideal. Tá, depois da gente ouvir isso uma meia dúzia de vezes, assim, tá, quais são os dias de turma aqui? Vamos lá. Então, a gente entrava e elas ficavam só olhando. A gente deixava os professores olhando aquilo que a gente conseguia fazer com as crianças, mostrando que é possível trabalhar com as crianças. Que há todo um preconceito, né, com crianças de vulnerabilidade social e isso tem que ser, vamos dizer assim, retirado do horizonte do professor. Não é possível que isso oriente a prática do professor. Tá? Então, eu nunca questionei, né, a importância do trabalho da Cris, porque eu sei que é um trabalho importante. A gente precisa de mais trabalhos assim, porque a nossa escola pública está no caos que está. As crianças estão no caos que estão. As famílias completamente desestruturadas. A Cris conta cada coisa aqui no grupo das crianças. Né? Cada vez pior, né? Sabes, complementando a fala, Tânia, eu me lembro que quando eu assumi na Restinga, em Porto Alegre, no extremo sul, os alunos de lá do fundamental, o Luciano foi também, uma outra colega nossa também, desistiram, né? E eu, não. E se eu não puder fazer alguma coisa por eles, eu vou rasgar todos os meus diplomas. Aí, sabe o que eu fiz? Eu trouxe todo mundo para Porto Alegre. As minhas aulas eram no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no Teatro São Pedro, entramos no Palácio Piratini para ver aqueles painéis e falar.
no Memorial do Rio Grande do Sul, no Mário Quintana, íamos em todos os lugares, e ali a gente conversava, era geografia, era história, no Museu de Ciências da PUC, a matemática, os espaços da comunidade, os espaços artísticos, culturais das comunidades estão propícios para isso, num grupo que não tinha gente que nunca tinha saído de lá, então nós vamos sair. Também acontecem os impasses com as percepções das direções. Não, só vai levar um dia da sala de aula, senão vai todo mundo. Demoramos, mas fomos todos, né? Porque ainda tem isso também, né? Os preconceitos. Exato. Então, mas eu acho não, tenho certeza, sem dúvida nenhuma, é relevante, vai em frente, sucesso. A minha primeira ideia foi fazer o trabalho na Vila Safira, aqui na Zona Norte, que tem um projeto também, Vovó Chica, uma coisa assim, que é mais também em situação de vulnerabilidade. É um bairro parecido não é tão isolado que nem a Restinga, mas é um bairro, vamos dizer assim, com características semelhantes. Sim. Na época, eu acabei não levando adiante na Vila Safira, porque eu estava desempregada também, e ia me onerar ir para a Vila Safira. Pois é. A gente passa por tudo isso, né? Por todos esses percalços. Então tá, Cris, você fique na sala, porque agora a professora Edivonete, a professora Gladys e eu iremos para a sala de ata, né? Eu vou sair daqui e entrar no outro link, né? No outro link, que eu mandei já para as duas, não para a Cris. Naturalmente, a Cris permanece aqui para a gente poder retornar, tá? A sala vai ficar aberta. Tá bom. Ok? Obrigada. Então tá, então já estamos indo para lá.
Pronto, voltamos. Em frações de segundos, a gente pula de uma sala para outra. Você sabe, Edivonete, que eu tenho um sobrinho que é músico. Olha só. Ele é tenor, ele é formado, né? E eu estou botando pilha nele agora para ele fazer um mestrado, né? E ele está muito entusiasmado. Ele tem que fazer. E ele é bem socialista, né? E ele gosta assim ele toca baixo, né? Percussão, ele é tenor, né? E ele fez um trabalho numa comunidade, já que ele é bem socialista, né? Não podia, como se diz, né? Os frutos caem sempre próximos à árvore, né? Não tem jeito. E aí ele fez um trabalho com matemática, frações, ensino de frações, com crianças da comunidade de música. Então, nossa, ele tem que fazer. Não, incentiva mesmo. E ele acabou sendo professor, né? Porque não teve jeito, né? Então tá, gente, eu vou ler a ata. Nós nos reunimos, né? A professora Edivonete, a professora Gladys e eu, né? Aonde, então, eu vou passar a leitura, eu vou compartilhar a ata aqui, né? E eu vou fazer a leitura da ata referente ao exame de qualificação da candidata. Então, ata, já estão vendo? Sim? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, ata de qualificação de mestrado, defesa de projeto de dissertação. No dia 25 de outubro de 2021, em modo remoto pelo Google Meet, no período das 15h30 até as 17h30, ocorreu o exame de qualificação de Cristiane Blum Fux, orientanda da professora doutora Tânia Cristina Batista Cabral. Projeto de dissertação de mestrado da candidata, intitulado O Lúdico na Educação Matemática, o pensamento lógico como agente de transformação, foi avaliado pela professora doutora Edivonete Souza de Alencar, docente no programa de mestrado Educação Científica Matemática da UEMS, e pela professora doutora Gladys Palavinha, docente no programa de pós-graduação em STEM da UERGS. Deixa eu só aproveitar e já consertar aqui. E botar aqui 17 horas, pronto. Acabou de ser anunciado. A candidata foi arguida pelas examinadoras que consideraram o projeto de dissertação aprovado, sendo que há observações. A banca de examinadores recomenda que sejam revisados itens como o problema de pesquisa, os objetivos, as justificativas e a definição da formatação do produto educacional. Além dos tópicos aqui destacados, recomenda à banca que a candidata observe as sugestões que serão enviadas. A candidata está ciente de que este documento não lhe confere o título de mestre, que depende de outros requisitos estabelecidos pelo programa de pós-graduação. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 17 horas, após a leitura pública da presente ata, dando ciência do resultado da avaliação do trabalho de Cristiane Fux. A ata segue assinada pelos membros que compuseram a banca examinadora, então essa ata será assinada por todas nós. Então é isso, Cris. Seu trabalho está aprovado como projeto, você tem muita coisa para fazer, tá? Possivelmente você fará a defesa em março, tá? Porque a professora Edivonete estará ausente no mês de janeiro, e durante o mês de dezembro, eu e a professora Gladys estamos atoladas, né? Com outras bancas. Né? Então, possivelmente, seu trabalho precisaremos solicitar eu vou ver se haverá necessidade de solicitar essa prorrogação para que seja defendido em março. Eu não tenho muita certeza, tá? Mas eu acho que sim. Tá? Mas é uma prorrogação técnica, vamos dizer assim, para que em março a gente possa, então, agendar a sua defesa. Tá? Então, você tem muito trabalho pela frente, tá? Tem que, assim, dedicar muito tempo daqui até a apresentação. O texto deverá ser enviado para a professora Edivonete e a professora Gladys com um mês de antecedência, para que elas possam fazer uma leitura criteriosa,
né, de modo que possa ser comparado aquilo que elas sugeriram, né, que foi aceito e revisado, e o que não foi justificado, porque não foi incluído. Tá? Isso a gente faz em respeito, né, ao trabalho da banca. Tá? E então, o seu trabalho deverá ser enviado para as professoras no mês de janeiro. Tá? Até o final de janeiro, o seu trabalho deverá ser enviado para as professoras, para que elas possam, ao longo de fevereiro, dedicar a leitura, e em março, então, chegarmos a nosso ponto final nessa trajetória. Né? É um momento de fechamento, né? Para você, para mim, como orientadora, certamente, né? E que poderá se prolongar agora com outros caminhos, que é o que a gente espera dos nossos orientandos. Tá certo? Parabéns. Muito obrigada. Aguardo as considerações de vocês. Já vou mandar. Parabéns, Cristiane. Muito obrigada. Agora a gente, né, já vou enviar para vocês duas, né, as considerações, e agradeço novamente o convite. Eu que agradeço imensamente a participação da professora Edivonete, colega nossa aqui da Educação Matemática. A gente se conhece já de alguns encontros presenciais, com pouca interação, e agora a gente está fazendo uma interação maior, né, via remoto, né, fora o Facebook, né? E agradeço a presença da professora Gladys também, com toda a sua experiência de trabalho com crianças e adolescentes em termos de vulnerabilidade, porque esse é o foco do trabalho da Cris. Tá? Essa é a importância do trabalho da Cris. Tá bom? Muito obrigada. Sucesso para todo mundo aí. Muito obrigada. Prazer então, te conhecer. Gente. Tchau. Prazer foi todo meu, Gladys. Tchau, tchau, Obrigada. Gente. Obrigada. Então, vamos encerrar. Então, tá. Obrigada, professora. Já primeiro tem que encerrar aqui, porque senão não sai. Ai, pronto, interromper a gravação. Pronto. Tchau, Cris.